Olá, estamos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem do universo espiritual. Essa mensagem, ela pode não ressoar com todos, mas ela pode ressoar em partes. Por isso eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. A mensagem para ti pode estar aqui no começo, no meio ou até mesmo no final desse vídeo. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que veio de mensagem ou o que está vindo de mensagem do universo espiritual para ti. Vamos para a mesa. Para você que está nesse vídeo pela primeira vez, esse oráculo, ele traz a energia da nossa leitura. A mensagem, ela pode vir de várias formas, numa palavra, numa frase, numa imagem, ela pode estar, né, no vídeo todo. Vamos ver aqui, e a mensagem, a energia, aliás, da nossa leitura de hoje, ela fala o que? Vento, e ela diz o seguinte, que o vento leve o necessário e traga o suficiente. Gente, a mensagem vento, que diz o seguinte, que o vento leve o que for necessário e que me traga o suficiente. Olha que interessante esta mensagem, que ela traz para nós, que às vezes a gente lamenta o que vai, né? E muitas vezes não percebe o que vem, o que chega, porque nós estamos muito focados nas perdas, né? E às vezes nem tanto nas conquistas, por elas não serem aquilo que a gente gostaria. Exemplo, daqui a pouco você, bem um exemplo, né? Daqui a pouco você está lá sofrendo, né? Lamentando que daqui a pouco você foi demitido do trabalho. E você fica sofrendo daquilo e esquece de perceber que tem um mercado de oportunidades profissionais e que você só está focado ali, que, né, está sofrendo, porque realmente ninguém gosta, né, ainda mais quando tu é pego de surpresa. Mas é aquela história que o vento leve o necessário, mas que ele traga o suficiente. Então, foca não na dor, foca no aprendizado. Porque quando parece que deu tudo errado, deu tudo certo. Talvez aquilo que está te fazendo tirar do teu foco do atual, das coisas boas que estão vindo, aquele algo que tu julga que era bom, que foi, quem sabe lá mais adiante tu vai perceber que nem tão bom assim, ou que coisas muito melhores estão chegando. Vamos para a mesa? Vamos ver o que mais que temos. Gente, o vento está nos colocando para pensar, né? Vamos ver o que mais que nós temos. Os amantes. Os amantes trazem para nós as decisões, as tomadas de decisões, a escolha. Ela traz também as parcerias, né? E muitas vezes nós temos que fazer escolha. A torre traz para nós, né, as mudanças, a morte. E no final do deck, a justiça. Bom, pegando a nossa energia, a energia dessa nossa leitura, em que o vento leve o que for necessário e que traga o que for suficiente, o que nós temos aqui? Relações, contatos,
contratos, e aí tu vai adequar conforme a tua realidade, tá? Digamos assim, que sofreu uma ruptura, ou está sofrendo uma ruptura, ou que está sofrendo uma grande mudança, entenda que esse é o final de um ciclo, o início de algo maior. A justiça traz para nós também tudo aquilo que é real, tudo aquilo que é de fato, tudo aquilo que é contundente, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo, porque é teu. Então, ficar lamentando, e gente, e eu estou começando a me arrepiar, porque, na verdade, muito antes de saírem essas lâminas, né, a mensagem veio exatamente essa: não lamente aquilo que você está, o que está saindo da tua vida, que tu julga que está perdendo, que na verdade não é, né, é apenas uma renovação, uma mudança que está chegando. Essa mudança, ela no início, ela traz esse caos, essa sensação, e isso é complicado, né? A lâmina da torre, ela traz para nós o caos, mas ela traz para nós o destruir e reconstruir, ou aquilo que foi destruído e que precisa ser construído. Então, tu adequa conforme a tua realidade. Se nós estamos falando de contratos ou de relações, entenda que toda mudança, ela provoca esse caos. Toda mudança, ela provoca esse caos. E isso é uma renovação. Coisas que eu diria assim, que já não são mais necessárias na tua vida, na tua realidade, coisas que não valem mais a pena, tu não, ou tenta não ver como uma perda, tenta olhar para isso como um livramento. Muitas vezes a gente acha que está perdendo, e logo adiante a gente descobre já que é um novo começo, né? Um novo ciclo. Tu percebe que isso que foi não cabe nesse espaço. Não cabe. É como se tu tivesse uma cama velha e tivesse indo para um apartamento novinho. Não cabe, não combina. A cama pode até ser nova, mas se ela é uma cama de a skin, né, ou as queen, né, ou as king, daqui a pouco o quarto, o quarto é novo, o prédio novo, o imóvel é novo, mas a cama não cabe no espaço que tu tem. E tu tem que adequar. E aí isso provoca um caos? Claro que provoca. Mas aos poucos você vai entendendo, olha, estou num quarto menor, uma cama um pouco menor, mas em compensação eu estou num lugar que eu gosto, né? Vai fazer daquele ambiente a tua cara, tá perto do teu trabalho, tá numa cidade nova, enfim, tu tá numa nova relação. E o caos acontece quando as mudanças acontecem, sejam elas no âmbito que for. A Carta dos Amantes, ela vem falando sobre relações. E essas relações, elas podem ser relações afetivas, familiares, sociais, elas podem ser relações comerciais, mas não sofra, porque o vento vai levar o que é necessário, porque o suficiente está chegando. Vamos voltar para mim. Gente, que leitura é essa? E olha, né? Tá chegando para ti aquilo que é teu de direito, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Vamos ver o que mais que nós temos aqui.
Olha, os 6 de paus, o 2 de paus. Nós estamos falando aqui de fogo, de ação, de criatividade, mas também falamos de emoção. Sim. Olha que interessante. Nós temos aqui a lâmina do 6, que fala sobre a cooperação, o 6 de paus traz também para nós, né, a proteção, mas ele também traz para nós as questões da visibilidade, isto é, você usando a tua criatividade, né, e cuidando exatamente disso, usando a tua criatividade para cuidar, para buscar superar aquilo que está, digamos, mexendo com as tuas emoções e que está, inclusive, te trazendo uma decepção. Mas o 6 também fala de vitórias de reconhecimento. Então, talvez a tua, digamos, a tua mágoa, o teu sofrimento sobre o que está indo, era justamente algo que te trazia muita visibilidade. O 2 de paus, ele sugere para nós um planejamento, um olhar mais criterioso, eu diria assim, mas um olhar também mais criativo para a tua caminhada. Será que aquela situação ou esta situação que por alguma razão ela teve que ser interrompida, vamos colocar que o que aconteceu não era o que tu queria, mas era o que era necessário, é o que é necessário. Porque é normal isso acontecer. A gente não quer, mas é preciso. É preciso porque decisões precisam ser tomadas. Novos começos precisam ser iniciados. E como a gente está numa situação, muitas vezes, que para nós está confortável, mas a gente não veio para essa dimensão só com essa missão, eu diria, né? Nós temos, ao longo da nossa caminhada, várias missões a cumprir. E só que nós estamos tão presos numa determinada situação e que a gente acaba que perde o foco, né? E olha que interessante essa mensagem que diz que o vento leve o necessário e que traga o suficiente. Então, é a gente entender que determinada situação, ela existiu porque ela tinha uma função, ela tinha uma missão, tu tinha um aprendizado, tu tinha ou receber esse aprendizado ou passar, né? Porque nas relações sempre tem, a gente aprende, mas a gente também ensina, a gente passa, né? Se o outro lado aprende ou não, já não é um problema nosso, mas nós estamos aqui com essa missão de dar e receber. Então, ficar lamentando uma posição, uma situação que tu te sentia confortável nela, é o momento hoje de você parar, avaliar, né, com aquela curiosidade de buscar, né, observar as oportunidades, aquilo que aparentemente está acabando, porque o novo está vindo, ele deixou, assim, eu vou colocar como uma situação geral, porque como já foi colocado, pode ser uma questão profissional, pode ser uma questão afetiva, pode ser, não importa, coloca dentro da tua realidade, mas
te permita sofrer sem problema nenhum, não vejo nada de errado nisso, mas limita, não deixe o tempo passar e você só focado no que foi. Perceba essa filosofia, nós temos direito ao luto, temos, mas nós também temos direito de delimitar esse luto, que é esse período, é o período em que tu foca na dor, sofre, só que tu sai depois dele para fazer o quê? A análise. É quando tu passa a dizer, tá, tudo bem, tá doendo, tá, mas tem uma vida, tem um mundo que pode estar nas minhas mãos. E o que eu posso fazer com isso? O que eu tiro de lição? O que eu tiro de aprendizado disso? Que tipo de sentimentos novos tudo isso me trouxe? Porque sim, a gente sofre, dói, não é fácil não, mas a gente também amadurece, a gente cresce, porque nem todo sofrer ele vem para nos destruir. Não, ele vem para nos fazer entender as coisas que precisam ser entendidas daquele jeito. E muitas vezes não é uma perda, é apenas o final de um ciclo, o início do outro, que traz um caos e que depois a gente percebe que ou foi livramento, ou aquela situação, aquela pessoa, tem outras pessoas que precisam sofrer. Aquilo que a gente quer só pra gente, outras pessoas precisam experimentar. Vamos voltar para a mesa. Gente, olha a bagunça que ficou a minha mesa aqui, né? Bom, vamos ver o que mais que nós temos. Antes que eu me esqueça, né? Eu sou MC Martins, tá? Há mais de 30 anos, venho trazendo mensagens gerais e intuitivas, né? A quem, digamos, se identificar, né? Vamos ver o que mais aqui. Eu espero que essa leitura esteja ressoando com quem está nela até agora. Mas se ela não ressoar, não fica triste, não. Lá no canal tem centenas de vídeos. @MC Martins, o canal do YouTube. Você mentaliza as tuas questões, pensa, escolhe o vídeo intuitivamente. Quem sabe tu não encontra, né? Mas se ela estiver ressoando contigo, lembra de comenta, compartilha, dá o teu like. Isso vai ajudar com que o canal cresça e vai fazer com que as mensagens cheguem ao maior número de pessoas possível, porque esse é o objetivo principal, é levar mensagens a quem acredita, a quem busca um sinal, um alerta, sabe? Então, aquela intuição de, esse é o caminho. Vamos voltar para a mesa, vamos ver o que mais nós temos aqui. Gente, então, voltando para a nossa leitura, né? Nós temos aqui a Lâmina do Mundo, que a Lâmina do Mundo, ela fala desses ciclos, né? Que a gente acabou de falar sobre fechamentos e início de ciclo. Mas a Lâmina do Mundo também traz aqui que um ciclo que foi fechado, mais um ciclo que foi fechado com vitórias, com conquistas, né, com mudanças e mudanças que não foram pequenas. Nós temos aqui o sumo sacerdote, que ele traz para nós a questão do autoconhecimento, né? O sumo sacerdote, ele traz para nós a espiritualidade, trazendo para ti, tentando te mostrar, tá? O caminho de tudo aquilo que tu aprendeu, de toda aquela lição, né, que tu aprendeu, que tu tá pronto para uma nova jornada.
O sumo sacerdote, ele traz para nós essa questão de seguir os ensinamentos que os mestres espirituais te indicaram. Eu não sei qual a tua religiosidade, mas eu não trato no canal sobre religiosidade. Eu trato sobre fé, ter fé, acreditar. Porque ter fé e acreditar, não importa para qual religiosidade tu leva, mas é que tu aproveite, busque dentro de ti esse autoconhecimento e coloque em prática tudo aquilo que tu acredita. Tudo aquilo que tu acredita, os ensinamentos que tu recebestes, porque a gente até falou sobre isso, né? Às vezes, algumas coisas nos trazem decepções, tristezas, desgostos, choro, lamentações, mas não deixe que isso fique ocupando o teu espaço o tempo inteiro, porque esse tipo de sentimento, ele atrai muita coisa negativa. Então, assim, te permita sofrer, entender, mas depois busque força dentro daquilo que tu acredita, dentro da tua crença, busque a força necessária para seguir em diante, para seguir à frente, para entender que tudo aquilo te trouxe evolução, te trouxe crescimento, aprendizado, e que principalmente tu está pronto, pronta para esse novo ciclo. Olha que interessante, né? É você tendo fé, é você acreditando que esse novo ciclo coloca o quê? Um mundo nas tuas mãos. Mas para isso você precisa o quê? Usar a tua criatividade, teu senso crítico, de observação e de criatividade. Vamos voltar para mim. Gente, e aí, mais uma vez, olha que interessante, a torre, ela veio na mesma coluna da primeira torre, né? E as duas têm exatamente essa questão, né? A torre, ela traz as mudanças, mas ela fala de livramentos, ela fala de movimento de energia, ela fala de desconstruir algo que não funciona mais como está e reconstruir, né? E nós temos de novo, olha aqui, torre justiça, torre justiça. E o 3 de copas no meio dessas duas questões. Olha que interessante o 3 de copas. Desculpa, o 3 de espada. O 3 de espada trazendo exatamente essa... estando nesse meio, e as duas lâminas trazem para nós da justiça a questão do equilíbrio. É você equilibrando o teu emocional, é você mantendo o equilíbrio sobre as coisas que estão te fazendo sofrer, as decisões que estão sendo tomadas e que não estão fáceis, mas que as coisas que estão acontecendo, elas parecem que deram errado, mas não deram, estão dando muito certo. É o momento que tu tem e a necessidade de buscar a cura. A cura através do quê? Através daquilo que é verdadeiro, através daquilo que é justo, através daquilo que é teu de direito. Então, muitas vezes a gente sofre com algumas decepções, sim, a decepção é algo que que machuca bastante, mas depois a gente precisa entender que nós estamos lidando com o que é verdadeiro, com o que é real, por mais que doa, nós estamos lidando com o que é real. Então, esse momento é um momento de caos, mas, na verdade, esse novo ciclo, porque esse momento de caos é um momento que ele vai acontecer a curto e médio prazo. Mas é você estabelecendo um equilíbrio e entendendo que
As coisas que vão acontecer, elas estão trazendo para ti o que é verdadeiro, o que é real, o que é teu de direito, saber lidar com a verdade, por mais que ela doa. É entender que o vento leva o que for necessário, por mais que doa, mas que ele traga o suficiente que possa curar essa dor. Dói, mas não precisa doer para sempre. Esse livre-arbítrio é teu. Tu decide. Mas não se permita, não. Tem muita vida pela frente, tem muita coisa que vai acontecer, que um dia tu vai olhar para isso, como a história que eu comentei, para quem está nesse vídeo desde o início, para a história que eu comentei, que até hoje eu lembro da história, não foi fácil, foi bem difícil, mas assim, eu não posso dizer, eu quando lembro, porque eu não achei justo, não foi por minha, não foi eu que causei a ruptura, né? Não foi, mas foi por conta de outras pessoas que afetaram não só a minha, mas a vida de um grupo de pessoas, mas que eu entendi que no meu caso aquilo precisava acontecer. Doeu, sangrou muito, sangrou, mas eu lembro disso hoje, né? Sim, que foi um tempo bom, foi um tempo, mas eu procurei deixar na minha memória as coisas boas. Então, muitas vezes a gente passa por esse período de dor, de sofrimento, né? Mas é quando tu tem que buscar o equilíbrio, quando tu tem que entender que encontrar esse equilíbrio, isto é, isso aqui veio por quê? Qual foi o motivo? Qual foi a razão? Quais as consequências? O que eu aprendi com isso? O que eu preciso aprender com isso? O que eu não preciso levar mais comigo? É quando tu encontra esse ponto. E aí tu foca naquilo que te fez sofrer, naquilo que te sangrou por dentro, naquilo que tu lamentou que foi, mas lembrando das coisas boas, focando nas coisas boas. Vamos voltar para mim. Gente, vamos ver aqui, esse aqui, para você que está nesse vídeo pela primeira vez, olha que lindo esse oráculo, né? O baralho cigano. A minha mentora é uma cigana, cigana Zaira. Eu trago o baralho cigano nesse momento para confirmar se tudo que foi passado, né, a mensagem, né, que precisa ser passada, está de acordo, ou se tem alguma coisa que acrescentar. Então o baralho cigano vem nesse momento para isso, né? Nós temos aqui o trevo, nós temos aqui os pássaros, e nós vamos trazer aqui, gente, essa aqui não virou, eu vou deixar lá no fundo do deck, essa aqui que virou é o jardim. Ó, e a do fundo do deck é a foice. O que nós temos aqui, né? O trevo, ele vem trazendo para nós aquele o tempo digamos assim, de bons ventos. Olha que interessante, né? O tempo dos bons ventos se aproximando. O trevo traz para nós a questão daquilo que é promissor, do momento de novidades, de alegrias, né? De sorte, de conquistas. Vamos voltar para nós. E o trevo traz para nós, então, é quando tu começa a vencer os obstáculos, né? Os obstáculos que precisam ser superados. Nós temos aqui os pássaros, né? Que ainda situações difíceis precisam ser resolvidas, né? Então, é você não demandando tempo desnecessário para seguir em frente, é você
se libertar daquele peso para que você alce voo e alce o mais alto possível. Olha que linda é essa lâmina, ó, ó, para que você alce voos mais alto possível. Fala dos planos difíceis a serem resolvidos para que não haja demora, né? Também significa liberdade e realização. Então, olha que nós temos aqui, esse novo ciclo é você usando toda a tua criatividade, e toda a tua curiosidade de olhar para essa caminhada que tu fez até aqui e tirar o que for de melhor dela, e entender que você não precisa ficar preso ao passado. Libertar-se é fundamental. E, né, o sumo sacerdote lembrando que você precisa ter fé, você precisa acreditar em algo, em alguma coisa ou alguém, nem que seja em ti mesmo. Porque eu costumo dizer que a gente às vezes conversa com pessoas que se dizem ateus ou ateia, só que a pessoa, ela, por mais que ela não acredite em nenhuma religião, ela acredita em si, ela tem fé. E ter fé é isso. A fé não tem nada a ver com a religiosidade. A fé é quando tu acredita em algo, alguma coisa e alguém. Claro que tu ter fé numa determinada religião, tu ter fé num determinado anjo, protetor, guia, mentor, tudo certo. O importante é que tu acredite, que tu coloque a força da tua crença, da tua fé nisso. E aquelas pessoas que acreditam, não, mas tudo é eu que resolvo, é eu que faço, depende de mim. Show! Fé. Você acredita, você vai, você faz, tudo certo. O importante é que nós saibamos lidar com os nossos pensamentos, com a força da nossa capacidade de realizar, de construir, porque a gente não usa tudo aquilo que a gente tem de poder que está aqui. A gente não usa. Mas quando tu canaliza ela para a fé, seja ela direcionada para o que for, presta atenção. Essas coisas não acontecem, não realizam. E o sumo sacerdote vem falando exatamente isso. Autoconhecimento. Creia, tenha fé. Busque dentro daquilo que, no meio que tu veio, né, que a gente sempre nasce no meio, né, eu nasci no meio da Igreja Católica, mas não necessariamente me considero uma pessoa católica. Gosto de todas as religiões, respeito todas, mas tenho as minhas convicções, tudo certo. Mas eu não fui batizada na Igreja Católica. Fui. Então, assim, o importante é que tu veio no meio, daí tu cresceu, teve as tuas próprias opiniões, as tuas próprias decisões e direcionou o teu caminho, mas sempre buscando a fé, mesmo que seja em ti. Que, olha, diga-se de passagem, é importante quando a gente acredita na gente, quando tu acredita naquilo que tu é capaz, quando tu tem essa força, né, de saber que tu é capaz. É meio caminho andado. Vamos para mesa. E aí nós temos então o jardim que fala, né, desses encontros, fala das relações, fala do social, fala da exposição. O jardim traz para nós a toda a tranquilidade das boas energias, isto é você equilibrando o teu emocional, é você entendendo que essa situação onde os ventos levaram o necessário
mas que estão trazendo o suficiente, é você tendo a verdadeira dimensão desse equilíbrio, porque só chorar, só lamentar, dá uma olhadinha e veja o quanto que tu aprendeu com isso. Mas para isso você precisa sair desse lugar e olhar de fora. Vamos voltar para mesa. Vamos ver aqui qual é a energia que nós temos aqui para essa leitura. Gente, que mensagem nós vamos trazer. Esse vídeo ficou longo demais, agora que eu vi. Eu só peço que vocês me desculpem, né, se ele demorou mais do que devia. Mas às vezes as mensagens precisam ser passadas, né? Vamos ver aqui. Qual a mensagem que nós temos para trazer aquele quentinho no coração, aquela sensação do abraço apertado? Amor incondicional. Olha que interessante. E o amor incondicional, ele fala o seguinte: hoje eu escolho ver a luz em todas as pessoas. Eu busco o divino em cada ser e aceito os outros como eles são. Eu trago compaixão a todos os meus irmãos e irmãs de luz. Eu ofereço amor incondicional a todas as pessoas que encontro. Eu uno a minha alma às almas dessas pessoas, para que possamos crescer juntos no amor universal. Gente, amor incondicional, mesmo não. Eu acho que primeiro nós temos que ter um amor por nós, para que a gente possa ter parâmetros para receber o amor dos outros, ou aí até mesmo para dar amor para os outros. Por hoje é só. Grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.